Eu nasci em Belo Horizonte em 1932. Meus pais vieram do interior. Eram de extração de classe média. Meu pai foi um funcionário público da imprensa oficial, onde ele se aposentou. Minha mãe foi dona de casa, mas com formação como normalista, etc. Vinha de Pará de Minas, Mateus Leme. Meu pai vinha da região de Minas Novas, Capelinha, onde ele nasceu. Aqui se conheceram, aqui se casaram e, em função desse casamento, aqui estou eu. Então, nós temos como desdobramento, digamos, dessa nossa vida em Belo Horizonte, a observação preliminar que eu faria, que era uma pequena aldeia naquela época. E eu me lembro muito, Belo Horizonte era uma cidade ainda circunscrita praticamente aos limites da Avenida do Contorno. O que vinha para o lado de fora era mais ou menos como se nós estivéssemos vendo hoje todos esses bairros novos que vão surgindo na periferia mais longínqua de Belo Horizonte. 1932, quando eu nasci, quando eu comecei a ter uma espécie de visão própria das coisas, Belo Horizonte era uma cidade com mais ou menos 200 mil habitantes. Eu assisti à inauguração da Avenida Contorno com o presidente Vargas e nós todos estudantes, ainda era a época da ditadura Vargas, creio que foi mais ou menos ali por 1940, por aí, época da ditadura Vargas, nós todos de bandeirinha do Brasil, acenando para a passagem do presidente de pé no automóvel que tem hoje, figura no museu. Então tínhamos aí uma cidade que naturalmente deixa grandes lembranças, porque como só ia acontecer, a visão que nós temos do melhor é aquela visão daquele momento. Da mesma maneira que os jovens de hoje terão sobre essa cidade em que nós estamos uma visão no futuro parecida com a que eu tenho daquele passado. Aqui em Belo Horizonte eu fui aluno do Colégio São José, onde eu comecei, quando eu morava, nasci na Floresta, na Rua Teixeira Magalhães, no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Estudei no Colégio São José, que era próximo da minha casa, um colégio de irmãs, onde estive com os meus irmãos. Depois mudamos para o bairro do Bonfim, onde eu passei a estudar no hoje Escola Estadual Silviano Brandão, na Rua Itapecerica, na Lagoinha. Da Escola Estadual Silviano Brandão, eu passei para o Colégio Estadual, que ainda era onde é hoje o Fórum de Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima. Um belo edifício que lamentavelmente foi destruído, deveria ter ficado como uma reminiscência histórica de Belo Horizonte. Foi um dos grandes momentos da minha vida intelectual, digamos assim, a descoberta de professores extraordinários, como Amaro Xisto de Queiroz, que teve uma grande influência sobre a minha maneira de ver o jornalismo, porque ele me ensinou que a história não era apenas factual, era mais do que isso, para o bom entendimento da evolução do homem, que era interpretar no contexto as realidades que nós, até então, na escola, eu tinha aprendido com as datas, com a biografia dos heróis, a história chamada história oficial. Professor Hilton Cardoso, professor Arthur Versiani Veloso, professor Euclides do latim, duríssimo, era um sofrimento, mas era um grande professor. Professor Mário de Oliveira, que me deu a única segunda época que eu tomei na minha vida, professor de matemática, famoso como Zé Carioca pelo estilo dele, mas um genial professor de matemática. Então foi um momento muito bom e ali eu comecei como jornalista. Eu fui redator-chefe do jornal do Diretório Acadêmico, que era a Inúbia, cujo presidente nessa época é hoje um médico de grande prestígio em Belo Horizonte, Zacarias Barbosa. Era estudante do curso científico, eu era estudante do curso clássico. E ele foi eleito presidente e eu fui escolhido para ser redator-chefe da Inúbia, da qual nós publicamos 1 ou 2 números, e eu me lembro que aí eu produzi talvez o meu primeiro artigo, que, se não me falha a memória, foi sobre o Carlos Drummond de Andrade. Nessa época eu já andava um pouco incursionando em atividades que me sensibilizavam muito, como cinema, literatura. Na literatura, inclusive, nós tínhamos uma Academia Juvenil de Letras e eu me inscrevi para ser candidato à cadeira Mário de Andrade. Comecei, inclusive, a fazer um grande levantamento sobre o Mário de Andrade, o grande artífice, o grande nome do movimento modernista de 1922, mas a academia não prosperou, mas me serviu muito como uma oportunidade para reunir elementos, fazer tipo de pesquisa. Eu era um adolescente de 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos de idade.
tentava antes, com 12 anos de idade, na minha primeira incursão jornalística, foi tentar fazer uma biografia do Franklin Delano Roosevelt, porque era o grande nome naquela época da Segunda Guerra Mundial, presidente dos Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque de Pearl Harbor, em dezembro de 1941. Então foram inquietações que foram um pouco marcando as influências que eu ia sofrendo na minha formação, né? Daí, colégio estadual, terminado o curso no colégio estadual. Não terminei o curso, meu pai morreu quando eu estava no segundo ano e eu tive que assumir responsabilidades maiores e também por uma certa dispersão de interesse, mas posteriormente, muito estimulado pela minha mulher, Clélia, eu avancei, concluí o meu curso clássico, fiz o concurso para curso de Sociologia Política na universidade, na Faculdade de Ciências Econômicas, curso que eu interrompi para me dedicar exclusivamente ao jornalismo, que já era a minha paixão. Foi um período muito rico, muito cheio de oportunidades para adquirir experiência de mundo. Participei, gostava muito de cinema e participei das atividades do Centro de Estudos Cinematográficos. Foi uma época extraordinária. O Centro de Estudos Cinematográficos, na realidade, era o grande centro da vida intelectual de Belo Horizonte naquele momento, em que ele existiu na década de 50. Todos convergiam para o SEC, como é conhecido até hoje, o Centro de Estudos Cinematográficos. Ali estavam os jovens, ali estavam os mais maduros, ali estavam as principais figuras da nossa literatura, do nosso jornalismo, da nossa academia. Por quê? Porque o Centro de Estudos Cinematográficos produzia debates sobre as realidades do mundo através da sua expressão no cinema. E nós, então, tínhamos ali uma oportunidade excepcional de estabelecer convivências novas com pessoas como Jacques do Prado Brandão, Fritz Teixeira de Sales, enfim. Ali se formou, inclusive, uma grande parte da geração que viria a fazer certas mudanças fundamentais no jornalismo mineiro naquela época. Estavam ali o Ciro Siqueira, que viria a ser depois redator-chefe do Diário da Tarde, e me convidou, inclusive, para trabalhar com ele no Diário da Tarde. Estava ali João Etienne Filho, que trazia do Rio a experiência da renovação do jornalismo carioca para o Diário Católico. Enfim, estava ali um grupo grande que convivia e discutia. Dali nós saímos da sessão do SEC, no princípio, para a Camponesa, que era uma churrascaria que havia na Rua da Bahia, num casarão de extraordinária beleza, que infelizmente também foi destruído, onde hoje está um hotel, ali na Rua da Bahia, naquele quarteirão depois da Rua Goitacazes. E ali passávamos e íamos até a madrugada conversando sobre cinema, sobre literatura, sobre política, sobre tudo. Muita leitura, todos tinham acesso a revistas europeias, livros que chegavam. Enfim, havia uma curiosidade muito grande e os mais experientes, os mais velhos, já famosos, intelectuais, eles exerciam uma influência muito grande sobre todos nós, de tal maneira que nós íamos entrando nessa vereda. E entrei trabalhando no O Diário, primeiro como cronista de cinema. Eu não me chamo crítico de cinema. Eu digo que eu fiz crônica de cinema. Crítica de cinema é algo mais profundo do que... E passei posteriormente a trabalhar na redação, primeiro cobrindo o setor econômico do Diário Católico, onde fiz grandes campanhas, principalmente de caráter nacionalista, sobre a Companhia Força e Luz de Belo Horizonte, que era uma propriedade da Bond & Share, sobre a ocupação das áreas de minério de ferro pelas empresas estrangeiras. Enfim, foram campanhas que posteriormente viriam, inclusive, a ter alguma influência sobre os problemas que eu viria a sofrer. Quando nós iniciamos a nossa atividade profissional no Diário Católico, como era conhecido o nome oficial, era O Diário, mas era conhecido como Diário Católico, o maior jornal católico da América Latina, como diziam na sua publicidade, nós já tínhamos aí um princípio de esforço, de renovação, de mudança
as características da imprensa mineira, como de toda a imprensa brasileira, começavam a mudar. Com mais radicalismo, com mais profundidade na imprensa do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, onde se produzia a grande experiência do Diário Carioca, que trazia o lead para a imprensa brasileira, o lead, que era naquela época a introdução à matéria que vendesse, comprasse melhor o interesse do leitor pela matéria, onde se estimulava o como, onde, como, porquê, as perguntas tradicionais, e se entrava em seguida no assunto. Tínhamos em seguida a grande, extraordinária experiência, renovação, revolução mais do que renovação, do Jornal do Brasil, que muda completamente o sistema de diagramação, de tratamento das matérias, lança suplementos, começando com Odílio Costa Filho, passando depois para Jânio de Freitas, chegando a Alberto Dines, etc., sempre em sucessivas mudanças, e nós sofríamos essas influências. Nós tínhamos aqui, através do SEC, o nosso interesse foi crescendo por publicações europeias. Eu, particularmente, por exemplo, me sensibilizava muito uma revista francesa chamada Nouvelle Observateur, que hoje é conhecida como, melhor, era France Observateur e hoje é conhecida como Nouvelle Observateur. Ela circula como Nouvelle Observateur. E ali eu comecei a me interessar pelo jornalismo interpretativo, que já era uma curiosidade que havia nascido no meu tempo de aluno de história do professor Amaro Xisto de Queiroz, com quem eu tive os primeiros contatos que me traziam uma luz diferente para o que era a história, e começou a me dar aquela sensação de que um jornalista devia ser um historiador do presente, que é uma grande questão para os historiadores, né? Aí colocada permanentemente. Então, nós fizemos, eu tive a primeira oportunidade minha de dirigir uma redação, o Diário de Minas, que era um grande jornal naquela época, era o segundo jornal talvez de Belo Horizonte, mais ou menos próximo, era o Estado de Minas em primeiro lugar, vinha o Diário de Minas, que era a propriedade do ex-prefeito de Belo Horizonte, Otacílio Negrão de Lima, e eu tive liberdade para fazer mudanças no Diário de Minas e praticamente me pautei no Jornal do Brasil para fazer aquela mudança no Diário de Minas, com adaptações, etc., já algo que ocorria em certa medida, não com características tão objetivas como eu usei nessa oportunidade, em outros jornais. O Diário da Tarde, por exemplo, quando foi assumido, o chefe de redação passou a ser o Ciro Siqueira, eu tive a oportunidade de trabalhar aí como editor político, já representou mudanças muito significativas, tanto no que diz respeito à diagramação, como nas pautas, no tratamento de matérias, etc. E nós fomos saltos de qualidades produzindo sucessivamente. Nós nos encantávamos, por exemplo, na área política, com jornalistas como Isaac Deutscher, que era um professor também polonês que vivia exilado na Inglaterra e que tratava das questões da política na União Soviética, da Guerra Fria, etc. Pegava episódios do dia e procurava jogar luz sobre o contexto e o que representava na realidade aquele episódio, para além do factual, muitas vezes enganador em relação a essa realidade que estava ali representada. Ou K.S. Carroll, lá no France Observateur, Jean Daniel, no France Observateur, está vivo até hoje e continua fazendo jornalismo de alta qualidade. Então eram coisas que não me influenciavam a mim apenas, mas influenciavam uma nova geração de jornalistas que ia surgindo num novo tipo de jornalismo que deixava de ser aquela coisa um tanto ou quanto romântica da década de 30 e já nos 40 e principalmente nos 50 passava a ser cada vez mais um produto industrial com grandes responsabilidades de natureza econômica, custos de produção, em que o gerente passava a ter um papel crescente, fundamental dentro da estrutura da empresa, em que as questões também mais importantes iam mudando, porque o mundo estava mudando, o Brasil ia deixando de ser apenas um monoprodutor de café, sua economia passava a ser complexa, o país se industrializava desde a década de 30, os interesses se multiplicavam, o país se urbanizava. Então as questões que deviam envolver a atividade jornalística se ampliavam cada vez mais e tudo isso repercutia na própria forma de fazer jornalismo.
Quando nós fomos para o binômio, na terceira fase do binômio, a terceira fase do binômio foi uma fase de tentativa de fazer esse jornalismo de vanguarda. Como era um semanário, trabalhava muito na interpretação. Eu, como redator-chefe nessa época, naturalmente, articuladamente com o grupo do jornal, Zé Maria Rabelo, Euro Arantes, que são os fundadores, Lúcio Nunes, uma grande figura do jornalismo brasileiro, que já morreu, que veio para Belo Horizonte por problema de saúde, aqui ficou trabalhando, e vários outros que surgiram aí, grandes gerações de jornalistas. Nós começamos a tentar fazer isso e o binômio foi, em grande medida, uma experiência nesse sentido também. O binômio foi, numa primeira etapa, um jornal de sátira política, de sátira de costumes. Numa segunda, ele procurou conciliar, numa segunda fase, a sátira de costumes, de política, com a denúncia, a investigação jornalística, a denúncia de situações de corrupção, de irregularidades ou de situações políticas, etc. E, finalmente, na terceira, ele evoluía, quando teve a sua vida interrompida pelo golpe militar de 1964, para um tipo de jornalismo mais conciliando essas três coisas: a sátira permanente, mas já residual dentro do jornal, a investigação e, finalmente, a interpretação, que eu acho que continua sendo uma composição dos fatores essenciais para que o jornalismo impresso sobreviva, enfrentando essa coisa terrível para o jornalismo impresso, que é a capacidade tecnológica da televisão de estar produzindo matérias no momento, ao vivo e em direto, com cor, com fundo até musical, com as imagens sendo transmitidas de Pequim para Belo Horizonte ou de Belo Horizonte para Nairobi, sem nenhum problema, simultaneamente com o fato acontecendo. Cabe, portanto, ao jornalismo impresso o espaço que fica para ele, na minha opinião, é exatamente permitir dar ao leitor o contexto e a interpretação que permitirão a ele entender aquilo que a fugacidade da televisão não permite aprofundar tanto. E uma das atividades que mais me marcaram nessa atividade, nesse período inicial meu como jornalista, foi a oportunidade que eu tive de visitar Cuba. Eu fui convidado como jornalista, como foram convidados outros jornalistas de São Paulo, do Rio, de jornais, inclusive tradicionais, para visitar Cuba durante o segundo aniversário da Revolução Cubana. A Revolução Cubana havia ocorrido em 1959. Eu fui convidado para visitar Cuba, saí de Belo Horizonte logo depois do Ano Novo. Cheguei, inclusive, a Caracas, indo para Cuba, no dia em que os Estados Unidos rompiam relações com Cuba, e nós tivemos o nosso embarque para Cuba atrasado por aperto do avião que fazia contato, e o governo venezuelano havia proibido, inclusive, que os jornalistas ou qualquer pessoa que fosse para Cuba saísse do aeroporto ou do hotel onde deveriam ficar esperando contato com Cuba, porque considerava que muitas das pessoas que iam a Cuba iam como militantes, etc. Nós tínhamos uma grande sensibilidade para a Revolução Cubana, que foi uma explosão para a América Latina, tão cheia de problemas, com um relacionamento sempre tão difícil com os Estados Unidos. Não éramos, no entanto, naquele momento, mais do que jornalistas que íamos fazer a cobertura do segundo ano e conhecer a experiência que eles estavam vivendo. O convite era do governo cubano para os jornais brasileiros, num esforço que o governo cubano fazia naquele momento para dar a sua versão da sua revolução, que era, em grande medida, levada a conhecimento da opinião pública mundial pelos meios de comunicação norte-americanos que dominavam as agências internacionais de notícias, os noticiários de televisão que eram, naquela época, ainda filmados e mandados para os países, eram feitos principalmente pela imprensa norte-americana, pelas grandes agências norte-americanas. E foi um momento inesquecível, porque era uma coisa extraordinária ver aquele povo procurando, como o binômio, o título que o binômio daria para um suplemento de 16 páginas que eu escrevi sobre a minha viagem a Cuba, um povo em busca de seu destino, procurando novos caminhos, enfim, superar as grandes mazelas de natureza econômica, social, política e cultural que esses povos viviam. Tivemos aí a oportunidade de viver alguns momentos inesquecíveis, como estar no estúdio de televisão assistindo frente a frente uma entrevista do Che Guevara quando voltava da China, numa visita em que procurava estabelecer acordos de cooperação com a China, e ele prestava um depoimento ao povo cubano, e nós fomos convidados, juntamente com jornalistas europeus
e alguns brasileiros, éramos uns 10 jornalistas ali assistindo aquela, sem saber que estávamos diante de um personagem que se tornaria um símbolo. Nesse dia foi especialmente significativo. Ela me parecia uma pessoa um tanto ou quanto tímida, ele falava com os olhos um pouco baixos, de repente voltava-se para a câmera, ou para nós que estávamos ali assistindo, jornalistas europeus, latino-americanos, etc., um grupo de 10 a 15 jornalistas, e quando ele falava da Revolução Cubana, por exemplo, ele se transformava completamente. Os olhos brilhavam e ele falava com uma convicção, com um entusiasmo extraordinário. Quando ele falava da América Latina, a mesma coisa. Ele já iria passar daí a pouco tempo a famosa experiência dele em Punta del Este, quando os Estados Unidos conseguiram praticamente expulsar Cuba do contexto de países latino-americanos, da OEA, uma conferência famosa, em que ele usou uma expressão que ficou famosa depois, dizendo que falava mais de América Latina dos Estados Unidos do que propriamente aquela América Latina com que Simão Bolívar havia sonhado, com que eles sonhavam e que muitos latino-americanos vivos naquela época, na década de 60, sonhavam, inclusive não necessariamente latino-americanos revolucionários. Tivemos a oportunidade de estar assistindo a desmobilização do povo cubano no dia da posse do presidente Kennedy nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro. Nós fomos convidados, estávamos no balcão do Palácio do Governo, ao lado dos pais de um dos heróis da Revolução Cubana, que era Camilo Cienfuegos, que havia morrido num desastre de aviação, assistindo o comandante da Revolução, Fidel Castro, fazendo uma revolução na tribuna do Palácio para uma multidão de cerca de 200 mil pessoas, que naquele dia estavam de fuzil na mão e deveriam guardar os seus fuzis numa demonstração do governo cubano de que abria um crédito de confiança para o governo do presidente John Kennedy, que se inaugurava naquele dia. Saiu o governo republicano, geralmente governos que têm uma relação muito difícil com a América Latina, como nós estamos vendo agora no governo Bush. Entrava um governo democrata, de características mais liberais, e havia uma certa presunção, ainda que o próprio Fidel Castro dissesse no seu discurso que não tinha motivos para ter confiança muito radical em que isso fosse acontecer, mas que ele esperava que fosse possível. A história daria até um pouco de razão a ele na medida em que contam o Jean Daniel, do France Observateur, que ele estava com Fidel Castro num bote num rio de Cuba, fazendo uma reportagem, conversando sobre a Revolução Cubana, quando chegou a notícia de que o presidente Kennedy tinha sido assassinado em Dallas. Isso foi em novembro de 1963. E o presidente Jean Daniel conta na sua reportagem para o France Observateur que o presidente Kennedy que o comandante Fidel Castro ficou pálido. Ele disse, mas isto muda tudo, nós estamos diante... Naquele momento havia conversas, digamos, clandestinas, conversas confidenciais entre o governo cubano e o governo norte-americano, através de canais diplomáticos, com terceiros países envolvidos, procurando estabelecer modus vivendi entre esses países. O próprio Jean Daniel, se não me falha a memória, iria para Cuba, de Cuba para os Estados Unidos, e o Fidel, se não me falha a memória, estava pedindo a ele que levasse uma mensagem ao presidente Kennedy que o Jean Daniel pretendia entrevistar. Nós tivemos a eleição do presidente Jânio Quadros, mas como vice-presidente foi eleito João Goulart, que era do Partido Trabalhista. Quando o Jânio renunciou, assume a presidência o João Goulart, num momento cheio de conflitos já. Há uma tentativa de impedir a sua posse, mobiliza-se a opinião pública brasileira, coordenada naquela época pelo então jovem governador do Rio Grande do Sul, que era o Leonel Brizola. E nós tivemos, então, digamos, o acirramento radical dessas situações aqui no Brasil. Eu, como jornalista, tive a oportunidade de acompanhar essas coisas. Eu não era um militante de partido de esquerda, nunca fui ligado militante, seja de Partido Comunista ou até mesmo do Partido Socialista, mas era um militante favorável às reformas sociais e a uma política nacionalista, que eram as duas grandes vertentes que existiam naquele momento. Na medida do possível, do meu exercício jornalístico, eu, inclusive, transpunha isso para a minha atividade. No O Diário, por exemplo, eu fiz muitas matérias, reportagens e campanhas que tiveram
certa repercussão, provocaram inclusive reações, como acontece sempre no exercício jornalístico, sobre a questão do minério de ferro nosso, a questão das fontes de energia, seja a energia elétrica, a questão do sistema de telecomunicações, enfim, uma série de temas que surgiam naquela época. E tivemos, então, no bojo desse acirramento, nós tivemos, então, a culminação do processo com a derrubada do presidente João Goulart em 1º de abril de 1964. Eu tive a oportunidade de viver um pouco mais por dentro esses episódios, essa situação, quando fui assessor de comunicação do então candidato ao governo do estado de Minas Gerais, que era o então deputado, tinha sido deputado Tancredo Neves, que começara a sua carreira como deputado na Constituinte Estadual de 1946 e posteriormente foi deputado federal e cresceu como político e se transformou no candidato do partido dele, do Partido Trabalhista Brasileiro, ao governo de Minas, contra o candidato da UDN, da União Democrática Nacional, que era o então deputado Magalhães Pinto. Era uma vida política muito mais, digamos, menos complexa, mais centrada, mais coerente no sentido da militância partidária. Quem era PSD era PSD, Partido Social Democrático, quem era UDN, União Democrática Nacional, tinha fidelidade à sua legenda, exceto em momentos, digamos assim, de conflitos na luta pelo poder interno. Foi o caso do Tancredo, que perdeu a eleição para o Magalhães Pinto em grande medida porque contra a candidatura dele pelo Partido Social Democrático estavam duas figuras fundamentais do Partido Social Democrático, que eram o depois ministro José Maria Alckmin, que tinha sido ministro, aliás, do governo Juscelino Kubitschek, o Juscelino já tinha terminado, e um grande político mineiro naquela época, mais provinciano, que era Ribeiro Pena. Então há uma cisão e a cisão debilita a candidatura do Tancredo, o Tancredo perde a eleição. Nós chegamos ao golpe de 64 e o Binômio era um jornal que tinha uma militância muito grande no movimento nacionalista e no movimento pelas reformas. Eu tinha sido chefe de redação do Binômio, tinha ido a Cuba, tinha escrito um caderno sobre Cuba. Eu escrevia como pseudônimo a análise política semanal, a interpretação política semanal que o Binômio fazia da realidade brasileira. Meu pseudônimo era Delcio Serrano. E tudo isso, essa coisa, participei de atividade. A única militância política que eu tive efetiva foi no Partido Trabalhista Brasileiro. Eu cheguei a pertencer ao diretório municipal do partido, mas me afastei porque não via como compatibilizar a minha atividade jornalística com o exercício de uma militância política dessa natureza. Como me afastei da minha atividade, digamos, como servidor público, quando eu me dediquei exclusivamente à atividade jornalística, tirei a chamada licença sem vencimentos durante o período em que eu tive uma atividade mais intensa como chefe do diretor da sucursal de redação da sucursal do Jornal do Brasil, em Minas Gerais, e como diretor de redação do Diário de Minas naquela época. Quando veio o golpe de Estado, em 1964, eu fui, digamos, por esse tipo de militância, eu fiz campanhas muito fortes, inclusive, contra a penetração de uma empresa norte-americana, a Hanna Corporation, para assumir o controle dos minérios de ferro em Minas. Minas tinha uma grande tradição de defesa de seus minérios de ferro, que tinha sido liderada pelo ex-governador e foi presidente da República, Arthur Bernardes, que dizia que nós precisamos de acabar com essa história de que Minas exporta mineiros e minérios. Nós temos que defender o nosso minério para a industrialização de Minas. Industrializando Minas, nós vamos reter os minérios aqui, mineiros em Minas, e vamos transformar esse estado num grande estado industrial e agrícola, que era a vocação tradicional de Minas Gerais. O Binômio teve um problema muito sério em 1961, em novembro de 1961, se não me engano foi novembro ou começo de dezembro, quando, em função de uma reportagem feita
sobre as atividades políticas anteriores do então, em 1961, comandante da região militar aqui, o general Punário Bley, em função dessa reportagem que mostrava que, como interventor da ditadura Vargas no Espírito Santo, esse militar tinha ferido profundamente os direitos humanos naquela época, principalmente contra jornalistas, etc. O binômio esteve lá com, que se tornaria depois um sociólogo importante no Rio, que era repórter do binômio, Zé Nilo Tavares, fez um levantamento dessa história, que me foi sugerida por um que é hoje um importante servidor público mineiro, que era um brilhante estudante da Faculdade de Ciências Econômicas, Teodoro Lamounier, que foi posteriormente diretor do Banco de Desenvolvimento Econômico nesses últimos anos. Hoje ele está aposentado em outras atividades, é um consultor de renome. Nós vamos então fazer um levantamento, porque o general estava aqui pregando democracia, falando sobre essas coisas, e apareceu como acontece no jornalismo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, em qualquer lugar, essas contradições entre figuras de grande evidência pública se transformam em assuntos de interesse jornalístico. E ele foi pedir satisfação ao dono do jornal, que era o jornalista Zé Maria Rabelo, na redação, e se produziu uma briga física entre os dois. O general tentou acertá-lo com sua batuta de comando quando entrou na sala do jornalista Zé Maria Rabelo, pedindo a ele satisfação, que não admitia aquilo, e ele disse: não, o senhor está na minha casa, vamos conversar. Conversar, não podemos e tal. Coisa aí se produziu essa coisa que acontece com muita frequência entre seres humanos, e o general sofreu a reação do Zé Maria, saiu da redação, inclusive com ferimento no rosto. O Zé Maria ficou ferido no ombro, bem me lembro. Eu não estava, fui chamado, eu estava no 12º andar, onde eu organizava a redação do Correio de Minas, um jornal que se criou naquele momento em Minas e que durou uns 3 anos, foi um jornal de ressonância naquela época. Eu fui chamado, quando eu desci, ele estava saindo, indo, e outra pessoa que descia no elevador, quando entrou o general, ouviu o ajudante do general perguntar para ele pelo bastão de comando, que tinha ficado na sala do Zé Maria, e o general disse: depois nós mandamos buscar. Nesse momento, essa pessoa voltou à redação, era o jornalista Edmur Fonseca, que trabalhava também no 12º andar, nos avisou, e nós achamos prudente que o Zé Maria se retirasse da redação, foi para a Associação Mineira de Imprensa, que nessa época funcionava na Rua Goitacazes, sobre o então Diário Católico, a redação do O Diário, ficava no 2º andar, e ele estava ali quando os militares chegaram à sede do binômio e devastaram completamente. Eu estava aí no momento, estavam vários deputados estaduais, jornalistas de vários jornais de Belo Horizonte, que tinham ido aí, já cientificados do que tinha ocorrido. A Rádio Itatiaia e outras rádios daquela época já emitiam jornais especiais, deram notícia. Aquilo foi no centro de Belo Horizonte. O binômio ficava no 6º andar de um edifício na esquina da rua Curitiba com a rua Carijós. E a Aeronáutica e o Exército chegaram ocupando todas as esquinas e fechando o trânsito e a passagem de pessoas. E a invasão do jornal se deu com a derrubada das portas, e ali foram presos todos os que desciam as escadas. Eu subi lá para o 12º andar, não tive problema, mas via dali do 12º andar o que acontecia e avisei para a Associação Mineira de Imprensa, avisar para o Zé Maria, e ele saiu e se escondeu. Foi possivelmente a salvação dele, porque passaram a procurá-lo em toda a cidade. Foi um episódio muito sério. O Exército sempre tinha tido uma grande tradição de legalidade, de defesa tinha inclusive uma corrente nacionalista muito forte, e o general foi substituído naquela época, veio outro general para o lugar dele, que seria um dos principais participantes posteriormente do golpe de Estado, que foi o general Guedes, né? O golpe se oficializou no 1º de abril, eu prefiro o 1º de abril a 31 de março, que era uma data até muito simbólica, né? Pela tradição do 1º de abril e tal. E daí a uns dias, uma semana, uns 10 dias depois, eu fui preso. Eu era muito conhecido, não apenas como jornalista, mas porque tinha tido sempre
uma certa militância nos movimentos nacionalistas e movimentos, digamos, reformas sociais. Militava com figuras do setor empresarial como Renato Falsi, Osório da Rocha Diniz. Havia um grande grupo de empresários que, como existe até hoje, nós estamos vendo agora nessa campanha presidencial como está aparecendo, que defendiam políticas econômicas que tomassem em consideração fundamentalmente os interesses nacionais, com grande preocupação pela defesa das nossas riquezas, sem descartar naturalmente a convivência com o capital estrangeiro, mas de tal maneira que essa convivência fosse benéfica também, em grande medida, aos nossos interesses. Então, José Costa, que era do Diário do Comércio, foi o dono do Diário do Comércio, enfim, havia um grupo grande. Nós nos reuníamos, inclusive, o movimento nacionalista, na sede da Associação Comercial, naquela época, no mesmo lugar onde é hoje, mas era então um prédio antigo, onde tinha funcionado antes um cinema tradicional em Belo Horizonte, que era o Cinema Avenida. Nós fazíamos reuniões ali com a participação de empresários, participação de jornalistas, de intelectuais, de estudantes universitários. Era um grupo grande. Participava como jornalista, eu escrevi muito sobre a questão do minério, sobre a questão da energia elétrica, os problemas que mais sensibilizavam a nossa. Tínhamos uma presença como jornalistas fazendo cobertura na Assembleia Legislativa. Esses movimentos eram debatidos agudamente na Assembleia Legislativa, tinha uma grande repercussão esses debates na Assembleia Legislativa, na imprensa nossa, enfim. Isso, naturalmente, criou animosidades, criou antagonismos que nós tínhamos notícias, muitas vezes, de pessoas vinculadas a essas empresas que procuravam descobrir coisas que pudessem comprometer os jornalistas, que não era apenas eu, havia outros jornalistas envolvidos nesse tipo de atividade, né? Mas alguns foram particularmente atingidos nessa época. Eu fui um deles, o Edmur Fonseca, que também era jornalista, Mauro Santayana, que é com a mulher dele, a Vânia Santayana, jornalistas no Rio, jornalistas em São Paulo, em vários estados brasileiros, muitos deles, como eu tive posteriormente, que saí do Brasil. Organizou-se um processo meio maluco, porque era cheio de incoerências de natureza histórica. Dos argumentos que o promotor que organizou meu processo, que andou lá pela Auditoria Militar de Juiz de Fora, usou, e um historiador sabe bem o que significa isso, dizia que trotskista, em conluio com o Partido Comunista Brasileiro, tramava a derrubada do regime constitucional brasileiro, que eles tinham derrubado. Mas acontece que, claro, todo historiador sabe, quem acompanhava a realidade internacional, que havia o mais radical e absoluto antagonismo entre trotskistas e comunistas. Inclusive, no momento em que houve depoimentos no Fórum de Belo Horizonte, na organização do processo, nós já tínhamos sido liberados, estivemos presos durante uns 5 meses, 4, 5 meses mais ou menos, no que foi o local onde ficaram os presos políticos, na colônia Magalhães Pinto, lá na penitenciária de Neves. Estava no fórum o historiador católico de direita, que tinha apoiado o golpe, João Camilo de Oliveira Torres, que quando me viu era meu amigo, nós nos dávamos muito bem, soube qual era o motivo da minha presença, se ofereceu para depor e falar do absurdo daquela acusação que me faziam de ser trotskista em conluio com o Partido Comunista Brasileiro. Então tínhamos aí houve nós fomos presos, depois houve um grande movimento da imprensa mineira, o sindicato, Dídimo Paiva, Virgílio de Castro Liado, que era presidente do sindicato, enfim, manifestos assinados por cerca de mais de 50, entre 50 e 100 jornalistas, protestando contra a nossa prisão, pedindo a nossa libertação. No final do período nós fomos libertados. Eu fui para o Chile, como outros foram, daqui de Minas foram vários, lá tínhamos um grupo de mineiros exilados, éramos eu, Zé Maria Rabelo, Edmur Fonseca, Antônio Ribeiro Romanelli, um brilhante advogado, professor da PUC hoje de Direito, tínhamos Marcos Magalhães Rubinja, que era um brilhante antropólogo da Faculdade de Ciências Econômicas, que já morreu muito jovem, enfim, um grupo
que estava aí de mineiros, como havia gente do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Do São Paulo estavam, nessa época, Paulo de Tarso, que tinha sido ministro da Educação, Plínio de Arruda Sampaio, que tinha sido deputado federal, estava o Fernando Henrique Cardoso, que trabalhava inclusive na CEPAL, estava, enfim, um grupo grande de exilados, pessoas de Albino Afonso, que tinha sido líder e tinha sido ministro do Trabalho no Brasil, Celso Furtado, que tinha sido ministro, que tinha sido superintendente da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tinha sido um dos criadores da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina. Enfim, havia ali uma quantidade grande de que aprenderam a ver a América Latina. Eu tinha grandes amigos jornalistas brasileiros de grande prestígio. Alguns deles começaram a se preocupar em me ajudar a chegar ao Chile com algum trabalho. Um deles, o Hermano Alves, que seria depois deputado federal, que foi cassado no ato institucional número 5. Outro, Newton Carlos, esse jornalista que está aí até hoje, é o nosso grande pai da imprensa internacional brasileira. Eles conheciam uma agência internacional que funcionava no Chile, eram amigos do diretor da agência, que era um jornalista argentino, chamado Edgar Triveri, e os dois vão à embaixada, me frequentavam, me visitavam com frequência na embaixada, eram grandes amigos, como outros jornalistas, Darwin Brandão, Wilson Figueiredo, enfim, jornalistas, muitos, alguns até vinculados ao próprio golpe de 64, como Wilson Figueiredo, que nos visitavam, eram amigos, eram solidários, etc. E o Newton Carlos e o Hermano Alves me levam, coincidentemente os dois, correspondência para o diretor da Interpress, me apresentando e pedindo a ele que verificasse se havia alguma possibilidade de me arranjar trabalho na Interpress. Quando eu chego ao aeroporto, em Santiago, eu encontro o Zé Maria Rabelo, que tinha relações também com a Interpress, e me diz, olha, eles estão precisando de um diretor, de um chefe para o setor de serviços de artigos especiais da agência. Eu dei notícia para eles da sua experiência e sugeri seu nome. Eu falei, olha, coincidência, meu destino é esse. Eu tenho aqui duas recomendações mais para a Interpress. 3 dias depois, eu fui para a Interpress. Tive a oportunidade de acompanhar o processo chileno, que foi um processo maravilhoso, porque era uma sociedade plural. Você, para entender a realidade chilena, você tinha que ler 5 jornais diferentes, pelo menos. Um era da Democracia Cristã, o outro era uma espécie de Estadão de São Paulo de lá, que era o El Mercúrio. Você tinha que ter lá o El Sigo, que era da esquerda, e a Última Hora, enfim. Você tinha aí os partidos políticos todos funcionando, e era um centro, ademais, de grandes organizações internacionais, como é ainda hoje, como a Comissão Econômica para a América Latina, por exemplo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, enfim. Então nós tivemos aí uma oportunidade muito grande de conhecer, inclusive, personalidades importantes que militavam em seus países, buscando solução para os problemas desses países, pessoas da América Central, pessoas da América do Sul, dos vários países da América do Sul, que a CEPAL atraía naturalmente, e outras organizações internacionais, para eventos ou para trabalhos nessa coisa. Nesse período, além disso, a agência era uma agência dedicada à cobertura da integração latino-americana. Eu tive que me aprofundar como responsável pela área de artigos especiais e depois como supervisor editorial da agência. Eu comecei a viajar por toda a América Latina com passaporte chileno. Como exilado, eu não tinha passaporte brasileiro, mas o governo chileno do democrata cristão Eduardo Freire era um governo muito democrático, aberto. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer a América Latina toda, de alto a baixo, viajando com frequência para todos esses países. E fui convidado, num determinado momento, pela Interpress para assumir a direção de um grande projeto que a agência tinha, que era exatamente na área andina, onde se processava a implantação do Acordo de Cartagena, que seria do Grupo Andino. Então, eu fui para o Peru. O Peru estava vivendo um período de extraordinária ebulição. Havia sido derrubado o governo constitucional, que era o governo Fernando Belaúnde Terry.
havia assumido um governo militar, mas um governo militar de características inteiramente diferentes de outros governos militares que a América Latina tinha tido. Era um governo militar profundamente reformista, era um governo militar profundamente nacionalista, que criou desde um princípio grande antagonismo por exemplo, com a política norte-americana para a América Latina. Era um momento em que os Estados Unidos tinham grande cuidado na sua atividade na América Latina, porque, ao mesmo tempo, havia a oferta da alternativa soviética, com a União Soviética estimulando a possibilidade de estabelecer áreas de influência na América do Sul, da América Latina, apesar daquela famosa distribuição de áreas de influência que desde a Conferência de Yalta se havia estabelecido entre os países que tinham ganho a Segunda Guerra Mundial. Havia a Revolução Cubana, que estimulava reações, a organização de movimentos revolucionários em toda a América Latina. Então havia muito maior facilidade para o surgimento de movimentos intermediários entre o radicalismo à esquerda e o radicalismo dos interesses norte-americanos para procurar soluções para a América Latina. Um deles era exatamente o processo de integração que nasceu na América Latina, liderado por presidentes de corte democrata cristão como Eduardo Frei, ou liberal como Carlos Lleras Restrepo, que era presidente da Colômbia, quando começou a surgir o Grupo Andino. Trabalhei no Grupo Andino depois, trabalhando na Interpress. Eu fui convidado pelo Grupo Andino para trabalhar na área de comunicação como funcionário internacional do Grupo Andino. Eu vi naquela oportunidade uma possibilidade de me aprofundar meu conhecimento da integração. Realmente foi um período extraordinário como fonte de aprendizado, de ver como era difícil e ao mesmo tempo era criativo aquele processo dentro de uma estrutura internacional como era o Grupo Andino. Tivemos então aí durante esse período, antes ainda, trabalhando na Interpress, eu colaborei com a imprensa brasileira, escrevendo com pseudônimo artigos para o suplemento sobre a América Latina, que o Correio da Manhã publicava, dirigido pelo Newton Carlos, por esse jornalista extraordinário, que temos até hoje militando aí na televisão e nos jornais. E tivemos, enfim, aí a oportunidade de assumir, digamos, de fazer a consolidação de uma espécie de compromisso, de convicção que eu carrego comigo de que, sem que haja integração na América Latina, nós seremos sempre fatores periféricos na ordem internacional. Eu costumo dizer que eu sou brasileiro e mineiro. Eu tive várias experiências fora do Brasil, tanto nesse período como depois. Trabalhei em Brasília, trabalhei em Roma, vivi anos fora de Minas, mas sempre voltei para Minas. Aquilo foi sempre aquela história da chuvinha caindo do lado de fora. No Peru, em Lima, não chovia, é uma cidade onde não chove, cai uma garoazinha no inverno. E da jabuticaba, que eu não encontrava em nenhum lugar, ou do bolinho de feijão, que também não existia nesses lugares. Então são coisas da cultura, da maneira de ser da gente que se prende. Mesmo voltando para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, fazer jornalismo fora de Belo Horizonte. E, de um modo geral, talvez, inclusive, principalmente pela questão da família que teve uma importância extraordinária para que o nosso exílio fosse sob controle, dedicado ao trabalho, etc. Particularmente com a companhia que é de inestimável importância para mim, da minha mulher, Clélia, dos meus filhos que foram formados aí no exílio, aprenderam a falar, a escrever, principalmente, em espanhol, e, portanto, todos eles com uma grande integração, com uma grande dedicação aos seus estudos. Enfim, essa era uma base que todos nós sabíamos que era essencial. Com alguns companheiros no exílio, não puderam sobreviver de maneira mais adequada àquela realidade muito dura, porque não tiveram essa estabilidade. Eu, felizmente, tive. Eu voltei para o Brasil em 1977, no começo já praticamente com uma anistia branca em desenvolvimento, que depois se consolidaria com a anistia aprovada pelo Congresso. Essa anistia começou mais ou menos em 76, começaram a voltar os exilados brasileiros. Eu fui muito estimulado, por exemplo, pelo Almino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho do Jango. Ele me escreveu, voltou para o Brasil,
teve dificuldades na chegada, com Polícia Federal, essas coisas, mas rapidamente se reintegrou na vida normal. Ferreira Goulart, meu grande amigo, que estava ainda em Buenos Aires, me manda os seus poemas sujos com uma dedicatória, que é um estímulo à volta para todos nós. E a própria autorização para voltar, que era muito rigorosa, mas que a gente já sabia, por informações que tinha, que era possível. Fui convidado pelo secretário de Cultura, meu velho amigo, companheiro de 40 anos, José Aparecido de Oliveira, para organizar a TV Minas, que viria a ser a Rede Minas ou a TV Minas Cultural e Educativa. Durante 1984, depois de haver deixado o Diário do Comércio, o Jornal de Casa, que eram jornais relevantes naquela época, eu assumi o trabalho de organização da TV Minas e em dezembro nós inauguramos com a participação inclusive do governador Tancredo Neves, com quem eu havia trabalhado quando foi candidato a governador em 1960, aqui em Minas. E como governador de Minas me convidou para ser membro do Conselho Estadual de Educação, onde eu vivi uma experiência muito interessante. Eu organizei a TV Minas Cultural e Educativa, mas não quis, digamos, sair da minha atividade jornalística para exercer outras funções, porque eu havia retomado isso com muita dificuldade. Logo em seguida, o secretário Zé Aparecido foi convidado pelo presidente Tancredo Neves para ser seu ministro da Cultura, e o secretário e o ministro José Aparecido me convidou para ser o secretário-geral do Ministério. E apesar de não ter tomado posse o presidente Tancredo Neves, pelas trágicas e dramáticas razões que nós todos conhecemos, o presidente José Sarney, que era o vice-presidente, assumiu a presidência, manteve o ministério escolhido pelo presidente Tancredo Neves, ficando o ministro José Aparecido. Eu assumi a Secretaria-Geral do Ministério, ajudei a organização do Ministério como secretário-geral, que era uma espécie de vice-ministro, que são os secretários executivos, hoje se chama secretário executivo. Em seguida, o presidente Sarney convoca o ministro José Aparecido para resolver o problema do Distrito Federal, assumindo o governo do Distrito Federal, que era objeto de uma luta muito intensa entre grupos locais. O governador José Aparecido assume o governo e me convida para ser o seu secretário-chefe do Gabinete Civil. E ali eu fiquei com ele até o final, durante 3 anos e meio. Tive a oportunidade de assumir o governo de Brasília em alguns momentos, pela confiança que me depositava o governador José Aparecido e a confiança que nele depositava o presidente José Sarney. Foi uma experiência extraordinária viver a redemocratização, ver o povo na rua, esperando os milagres e o paraíso prometido pela abertura democrática. E eu aprendi mais uma vez que era impossível de se realizar, dados os conflitos de interesse que estavam sempre em jogo, dadas as limitações de um país com os problemas como o Brasil e dada a enorme profundidade dos problemas econômicos, sociais vividos por um país como o Brasil, apesar de toda a sua extraordinária potencialidade. Se o Brasil tivesse desenvolvido no começo do século, com as condições que ele adquiriu depois da Revolução de 30, certamente hoje seria uma das grandes potências no mundo, mas hoje já não há mais condições de realizações autônomas para esses países. Todos dependem, até os Estados Unidos já está trabalhando em processo de integração, ainda que limitado à área comercial, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte com o México e com o Canadá, que ele pretende estender, os Estados Unidos pretendem estender para toda a América Latina, todas as Américas, através da área de livre comércio das Américas, da ALCA. E o Brasil percebeu a consciência, até das elites empresariais no Brasil, políticas, de todas as tendências, etc., como há resistências também de grupos econômicos vinculados a interesses externos, que só a integração nos permitiria chegar a uma potencialidade negociadora que nos permitisse inserir-nos dentro do processo de globalização. Olhando todas as experiências e apesar de todas essas dificuldades que é viver fora do seu país, particularmente viver compulsoriamente fora do seu país, eu diria que eu acabei sendo galardoado pela essa oportunidade, premiado por essa oportunidade de ver o mundo e viver o mundo.